E aí, moçada do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos lá trabalhar a aula de ciências sobre cadeia alimentar no livro 2. Lembrando que nós já havíamos comentado alguns exemplos de cadeia alimentar na aula passada e que eu acabei falando para vocês não fazerem a ficha, certo? Vamos fazer depois hoje. Lá na página 140 do livro hoje, vamos lá. Mão na massa. No parque de uma cidade há um lago. Nesse lago há uma comunidade com estes seres vivos: algas, aves aquáticas, peixes carnívoros e caramujos. As aves aquáticas se alimentam de peixes, pois pescam muito bem. Os peixes são muito rápidos e se alimentam de pequenos caramujos. Os caramujos comem as algas do fundo do rio e as que ficam aderidas às plantas aquáticas. Agora é sua vez de montar essa cadeia alimentar. Vá até a página 27 do material de apoio, retire as imagens dos seres vivos e as colhe seguindo a ordem em que um alimenta o outro. Depois disso, desenhe as setas no sentido correto do fluxo de energia e de matéria entre os seres vivos. Então, vocês vão dar um pause aí nessa aula, vão lá no material de apoio, na página 27, que eu estou abrindo aqui, olha lá. Aqui tem os animais, o vegetal e tem aqui também as setinhas é do outro exercício. É só essa parte de cima, tá? As setinhas não é para recortar aqui. A seta você vai desenhar. Então, quem come o quem? Vai ser primeiro, qual vai ser o primeiro que você vai pôr ali? Vai ser a alga. Aí, quem que se alimenta das algas? Os caramujos. Quem que se alimenta dos caramujos? Os peixes. E quem que se alimenta dos peixes? As aves, ok? Então, vai colocar o primeiro de todo, depois o segundo, primeiro de todos, o segundo, o terceiro e o quarto, e assim até formar a cadeia aqui descrita, certo, pessoal? Depois que você voltar, você volta a dar o terminar, volta a dar o play para continuar a nossa aula. Observe novamente o esquema da cadeia alimentar a seguir. Aquele esquema que nós vimos lá na aula anterior. O vegetal serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para o gavião. Agora, responda as seguintes perguntas em seu caderno. Cobra e serpente são a mesma coisa, não tem problema. Letra A. Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de plantas irá aumentar ou diminuir? Então lá, a população de rato diminuiu. Aí vai ter muito rato para comer a planta? Não. O que vai acontecer com as plantas? Elas vão ter mais. Então elas vão aumentar. Explicando a resposta, porque não vai ter quem se alimentar delas. Então ela vai aumentar. Porque não terão ratos, né? Não terão ratos suficientes para comê-las, correto? Comê-las. Isso aí. Letra B. Se a população de ratos diminuir, a população de serpentes irá aumentar ou diminuir? E explique sua resposta. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Não vai ter ratos, vai diminuir os ratos. Aí as serpentes vão aumentar a quantidade ou vai diminuir? Agora ela vai diminuir. Por quê?
Porque não vai ter alimento suficiente para todos. E se não tem alimento suficiente, as serpentes vão morrer. Então, aqui na letra B, aqui foi a letra A, letra B, vai diminuir. Diminuir. Porque sem alimento suficiente, a serpente irá morrer. E aí vai diminuindo a população de serpentes. E letra C, se a população de serpentes diminuir, os gaviões serão afetados? Sim, também, porque se vai diminuir a população de serpentes, eles vão ter o que se alimentar? Não. Então, os gaviões também vão diminuir. Letra C, também irão diminuir. Porque terão pouco alimento, que nesse caso são as serpentes, ok? A gente está falando nesse caso dessa cadeia, tá, pessoal? Eu sei que as cobras se alimentam de outras coisas que não são os ratos. Eu sei que os gaviões se alimentam de outras coisas que não são só as serpentes. Mas a gente está nesse caso estudando e falando desse tipo de cadeia alimentar aqui. Dessa cadeia alimentar aqui, tá bom? Então vamos lá. Níveis tróficos. O que é essa palavra difícil, prof? Vamos ver lá? Os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essas posições que os organismos ocupam são denominadas níveis tróficos. Melhorando, que são produtores, consumidores e decompositores. Eu citei lá no exemplo, quando os animais morrem lá, lembra? Na cadeia alimentar? Lembrando aqui que os consumidores, eles podem ser primários, secundários ou terciários, tá? Olha aqui um exemplo de uma cadeia alimentar com produtores, consumidores e decompositores. Então, olha lá. Os produtores aqui, quem são? Quem é aqui no caso? O capim. O capim serviu de alimento para o gafanhoto. Foi o primeiro animal que se alimentou do capim. Foi o gafanhoto. O segundo animal que se alimentou nessa cadeia foi o rato. Que é o consumidor secundário. O terceiro que se alimentou nessa cadeia foi a serpente. Por isso, ela é o consumidor terciário. E ainda, além da serpente, ela alimentou o gavião. O gavião aqui é o consumidor quaternário. Olha lá, é a quarta pessoa que está se alimentando nessa cadeia. O quarta pessoa não, o quarto ser vivo, né? Se alimentando nessa cadeia. Só que todos esses aqui, ó, são alimentos para os decompositores. Todos eles atingem aqui os decompositores. O gavião, quando morre, tá lá, ele vai se decompor. E quem que utiliza essa energia morta, essa matéria morta? Os decompositores. Eles vão decompor essa matéria que está morta. Vamos ver agora cada um. Produtores. Quem são os produtores? A base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores. Esse é o primeiro nível trófico e será a base alimentar dos outros níveis. Então lá, o produtor vai começar, ele é a base de alimentação. Alguém sempre vai precisar se alimentar dele primeiro, ok? O termo produtor
se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Os produtores também podem ser denominados seres autótrofos. Olha a palavra difícil de novo. Seres autótrofos. Essa palavra tem origem grega e cada parte dela tem um significado. Olha lá o significado. Autótrofos, separou. Auto quer dizer que se refere ao próprio ser, algo por si próprio. E trófos se refere à alimentação, nutrição. Assim, na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem o quê? O próprio alimento e não precisam se alimentar de outros seres vivos. O que isso quer dizer? Que o capim, ele se alimenta dele mesmo, ok? Ele se alimenta dele mesmo? Não, ele produz o próprio alimento. Deixa eu corrigir isso. Ele produz o próprio alimento e assim a própria energia. Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir outro ser vivo? Como ele consegue obter energia e matéria sem comer? Como que você acha que o capim produz energia sem comer outro ser? Vamos ver juntos isso? Só que antes, lembra que eu falei para vocês que nós temos aquela ficha de atividades lá? A ficha de atividades lá na página, deixa eu só confirmar a página, não é 100 não. Prof. Ju, vamos lá, 77. Então, lá na ficha de atividades, página 77. Vamos lá. Preencha as lacunas com as palavras corretas. Vegetais, autótrofo, nível trófico e sol. Os produzem seu alimento às custas da energia luminosa do... Por isso, o vegetal é um ser, que os produtores ocupam em uma cadeia alimentar, é sempre o primeiro. Então, vamos lá. Os vegetais produzem seu alimento às custas da energia luminosa do sol. Por isso, o vegetal é um ser autótrofo. Lembra? Ele produz o próprio alimento. O nível trófico, que os produtores ocupam em uma cadeia alimentar, é sempre o primeiro. Letra A. De acordo com o esquema do que cada um dos organismos se alimenta, de acordo com esse esquema aqui, observe o esquema a seguir e responda as questões. De acordo com o esquema do que cada um dos organismos se alimenta. Então, vamos lá. O coelho se alimenta do capim. O rato se alimenta do capim. O gafanhoto se alimenta do capim. Mas o passarinho se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do rato e se alimenta do passarinho. E o cachorro se alimenta do passarinho também. Viram? Essa cadeia aqui, ó. Como que vai mostrando agora outras formas que não é só na linha reta como vínhamos vindo. Então, ó lá. O capim serve de alimento aqui para 3 seres. O rato, o coelho e o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o passarinho. Agora, o rato e o passarinho serve de alimento para a cobra. E o passarinho também serve de alimento para o cachorro. Viram? Letra B. Existe um produtor nesse esquema? Se sim, quem? Sim, existem. Quem que é o produtor aqui no caso? O primeiro que produz o próprio alimento? O capim. Ok? E aí vocês vão fazer depois, num outro momento, nós vamos ver a próxima folha. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula para dar continuidade ao assunto da cadeia alimentar.
Se cuidem. Obrigada pela aula de hoje. Tchau!